pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo da série Sensibilidade Energética. Nós temos visto que as pessoas que conseguem identificar a sua alta sensibilidade energética desde criança, quando elas se tornam adultas, elas conseguem lidar muito melhor com essa condição. Por isso estamos aqui hoje para conversar com Tatiana Máximo sobre como ajudar seu filho com alta sensibilidade energética. Fique aí que voltamos já já. Olá, Tatiana, tudo bem? Olá, Adilson, tudo bem? Olha só, é fácil identificar a alta sensibilidade energética em uma criança? Não é fácil. Porque dependendo da idade da criança, né, e das condições cognitivas e de saúde da criança, ela não vai conseguir se expressar ou explicar aquilo que ela está sentindo. Principalmente se a criança for muito pequena. Então é necessário muita observação, principalmente com essas características das crianças. Se for uma criança maior, que consiga expressar aquilo que ela sente, é um pouco mais fácil, mas com as crianças menores, não. E como é que nós podemos identificar a alta sensibilidade de uma criança? Olha, os sinais da autossensibilidade nas crianças, eles são muito semelhantes aos dos adultos. A criança, ela não vai ficar bem num ambiente que tenha muita gente, ou um ambiente com muito estímulo, que tenha muitos sons, ruídos ou cores. Então, elas vão chorar para sair, ou vão colocar a mão nos ouvidos, às vezes ficam impacientes, apresentam alguns comportamentos que não são muito adequados, né? Pode ser até comparado a uma birra, e não há nada que você faça que a criança fique quieta ou concentrada. Outra coisa é que elas são crianças que adoecem facilmente, principalmente com alergias respiratórias e problemas gastrointestinais. As crianças, quando são maiores, quando os pais chamam elas para sair, muitas vezes elas preferem ficar em casa, sem dar motivo para isso. Alguns desses sinais aí que você apontou realmente se parecem bastante com a birra. Como descobrir se o que a criança está lhe demonstrando é uma birra ou uma questão de sensibilidade? Observando. Observar em quais situações seus filhos apresentam mais desconforto. Uma forma que a gente pode fazer é fazer alguns testes. Por exemplo, leve seu filho no shopping, ou lugar cheio de gente, ou com muitos estímulos. E observe como ele se comporta quando chega nesse ambiente, né, e quando ele chega em casa. Então, durante o tempo que ele está nesse ambiente, como é que ele fica? E quando ele chega em casa, ele vai se deitar ou ele fica muito agitado? Porque muitas vezes as crianças, quando elas estão muito cansadas, elas ficam agitadas. Se elas têm uma facilidade de mudar de humor, se elas adoecem com frequência, se quando vai para uma festa que tem uma música alta, eletrônica, muitas luzes e sons, se elas ficam bem nesses ambientes, ou se fica chorando sem dar motivo, ou pedindo para ir embora, mal-humorado. Então, se você não consegue identificar, você pode fazer esses testes e observar como ela se comporta. Ok. Então vamos falar um pouco sobre orientação. Como é que um pai, uma mãe, pode orientar um filho pequeno com relação a essa situação? Você acha que deve dizer à criança que ela tem essa hipersensibilidade energética? Dependendo do tamanho da criança, ela não vai entender. Eu acho que até uma criança com a idade mais para frente, né, uma criança maior, ela não vai entender o que é uma alta ou hipersensibilidade energética. Eu acho que os pais precisam conversar e saber da criança o que ela sente. Procurar saber por que é que ela está chorando, por que é que ela está apresentando aquele tipo de comportamento.
questionar onde é que ela gosta de estar, se ela se sente bem em determinado lugar, quais lugares elas não se sentem bem, e principalmente não tratar as crianças com censura, dizendo que isso é frescura, que é birra, que é malcriação, que é uma criança esquisita, ameaçar ela com castigo, se você não for para tal lugar, eu vou botar você de castigo, né? Chamar de esquisita. Sempre explicar que cada pessoa é diferente, que ela não precisa se sentir culpada por não querer ir para uma festa ou ir para um shopping. Dependendo da idade, né, a criança ela não vai ter esse entendimento, como eu falei, da sensibilidade energética, mas ela pode entender que ela não se sente bem em algumas situações e pode aprender a lidar e se proteger diante delas. Quando a criança ela tem dificuldade de se expressar verbalmente, os pais também podem dispor do recurso de um desenho. Desenhe aqui como foi que você se sentiu naquele lugar, e a partir dali ir desenvolvendo com ela, né, os sentimentos, explicando, compreendendo com ela o que ela está sentindo. Os pais devem deixar claro para as crianças que eles estão ali para ajudá-las e não para julgá-las. Entendi. Tatiana, para que os pais possam orientar bem os filhos, eles também precisam compreender a respeito da alta acessibilidade energética, não é isso? Sim. Não só para orientar, mas também para não interpretar errado as atitudes do filho. Por exemplo, quando os pais chamam a criança para ir em algum lugar e a criança diz que não quer porque não se sente bem quando vai até lá. Como os pais devem agir nesse tipo de situação? Olha, é muito importante os pais não desistirem de inserir os filhos nas atividades da família. Então, eu acho importante o pai acolher o sentimento do filho, eu não quero ir, tá? Eu entendo que você tem essa limitação, mas você também tem que entender que tem situações que a gente precisa que você participe, precisa da sua presença. Por exemplo, hoje é o aniversário da sua avó, ela ia ficar muito feliz se você participasse da festinha dela, porque ela gosta muito de você. Então, a gente não pode deixar de ir para o aniversário da vovó. Mas a gente pode ir e ficar pouco tempo e sair, ou então a gente pode ir ficar um pouco mais afastado do local que tem muito barulho, ou então a gente pode, antes de sair, fazer uma prece, pedir uma proteção. Os próprios pais podem, como a gente explicou nos vídeos anteriores, né, criar aquele campo energético de proteção para os filhos, envolver os filhos nesse campo energético e poder sair com eles, né? Ao voltar para casa, se for o caso da criança estar desenergizada, fazer alguma atividade que ela se reenergize ou deixá-la descansar para se recuperar. Mas é importante que as crianças não deixem de frequentar os ambientes ou as situações por conta dessa característica que ela apresenta. Tatiana, e quando é uma criança que não fala, ou que não sabe se expressar, ou que tem algum transtorno de neurodesenvolvimento, como autismo, por exemplo, como é que os pais podem fazer para que seus filhos não vivam isolados? Pois é, as crianças com transtorno de neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo, têm muita dificuldade tanto na comunicação como na socialização. Elas não vão poder conversar sobre o que elas sentem, mas aí os pais podem passar a observar os comportamentos dessas crianças frente a algumas situações, né? Da mesma forma que uma mãe consegue identificar num bebê um choro de uma cólica ou um choro de fome, ela consegue identificar se aquela criança dela que não se comunica está se sentindo bem ou mal em determinada situação. Então, nesse caso específico, para ajudar também na questão de socialização, eu sugiro que os pais, eles mesmos proporcionem à criança essas oportunidades, né? Leva a criança para um parque, porque um parque é um lugar que todo mundo se sente bem. E chama 2, 3 coleguinhas para ele se socializar,
né? E ao mesmo tempo ele saindo mais de casa. Depois que ele tiver se acostumando mais com essa situação, né? Aumenta a quantidade de crianças, começa a inserir ele em outros ambientes. Tudo isso de uma forma gradativa. Leva para uma festinha, passa pouco tempo, com poucos amigos, depois leva para uma festa, passa mais tempos, aos poucos, e aumentando essas oportunidades para a criança participar. E olha só, uma coisa que é muito importante, no caso dessas crianças que não são verbais, é o pai e a mãe explicar de uma forma que ela entenda o que vai acontecer com ela. Olha, a gente vai sair para o parque, pode ser que você não se sinta bem, lá vão ter tantas crianças, mas é importante para você. Sempre conversar com ela, explicar para ela o processo, o que vai acontecer, né, para ela já se preparar para aquela situação e aos poucos inserindo mais dificuldades nessa aceitação dela, mas da mesma forma das outras crianças típicas, a gente não pode desistir de levar os nossos filhos para os ambientes, para as reuniões, devido a essa exposição ser mais positiva para eles. Quanto mais a gente expõe a criança, mais ela se acostuma com os estímulos. Ou seja, se trata de um treinamento progressivo. Exato. E caso a criança se frustre em alguma situação, né, e ela tenha uma crise ou apresente algum comportamento que não é adequado, a gente acolhe a criança, mas a gente deixa claro que aquele comportamento não é um comportamento legal. Entendi. Geralmente as pessoas que têm alta sensibilidade energética, elas se estressam facilmente diante de sons altos e ruídos. Como ajudar a criança a superar esse tipo de dificuldade? Vale o mesmo exemplo que a gente apresentou anteriormente, e apresentando esses estímulos aos poucos, né? Música alta, né? Som alto. A criança sempre gosta de desenho, de música, né? Você pode colocar um desenho, uma música que a criança gosta, e aos poucos ir aumentando aquele volume daquela música. Vai aumentando até ela ir se acostumando, até o ponto dela poder escutar aquela música alta em outro ambiente, né? Em vez de, você muda também, não só o volume, mas você vai inserindo em outros ambientes. Aos poucos ela vai se acostumando. Obviamente que se você fizer isso com uma coisa que é prazerosa para ela vai aceitar mais facilmente. Mas se você botar um som de uma música que ela não gosta, por exemplo, um som de um rock ou de uma música mais estridente, ela vai ter mais resistência em aceitar. Então, você vai começar escolhendo aquele tipo de música que ela gosta, e a partir daí você vai aumentando o volume até ela conseguir se acostumar com aquele volume alto. É Quanto mais, facilmente, quanto mais a gente evitar os sons e ruídos, mais intolerante a criança vai ficar. E quanto mais exposta, mais ela vai se adaptar. Isso é o que a gente já tem falado nos outros vídeos, né? Entretanto, é importante a gente respeitar o limite da criança. entendi. Isso é facilmente entendível quando a gente imagina isso acontecendo dentro de casa. Mas às vezes a criança não está dentro de casa, não está num ambiente controlado, em que esses sons altos e ruídos podem aparecer de repente. Como a criança então pode lidar com isso? Por exemplo, ela está na rua e de repente um carro começa a buzinar fortemente. E aí a criança está exposta àquele ruído num ambiente que não é controlado. Como fazer? Da mesma forma, né? Aos poucos. Tem alguns ruídos que são mais complicados, né, da gente lidar, e que realmente, como você falou aí, são imprevisíveis, né? Como é o caso de um
de um freio de um carro, de uma buzina de um carro, mas a gente tem que explicar para a criança a função das coisas. A gente tem que explicar para ela que a buzina serve para alertar a pessoa para algum perigo, né? A gente tem que explicar para ela que um liquidificador ligado, mesmo que eles tenham aquele som, aquele ruído que é prejudicial, mas ele tem uma função que é fazer um suco, fazer uma sopa, alguma coisa, e explicar para ela que tudo tem uma função e tentar, pelo menos no que você pode dentro de casa, fazer com que ela use. Por exemplo, ela não gosta de barulho de liquidificador, você leva ela para fazer um suco, mostra a função do liquidificador, bota aqui a água, a fruta, né? Liga um pouquinho, né? Aquele liquidificador até ela se acostumar ao ponto dela mesma fazer um suco ouvindo aquele barulho. Do mesmo jeito com o aspirador de pó, que também é difícil, mesmo para quem não é altamente sensível, secador de cabelo, embora tudo tenha um ruído e aquilo ali seja prejudicial para a pessoa que tem alta sensibilidade energética, ele tem uma função. E é importante a gente se acostumar com aquilo ali. Televisão do mesmo jeito. A gente Entendo. também pode fazer da mesma forma e com aproximações sucessivas. Os pais que estiverem assistindo a esse vídeo, como eles podem treinar o filho ou a filha com alta sensibilidade energética para participar de eventos com muita gente? Por exemplo, festa de aniversário, uma ida ao cinema, ao shopping e outros lugares que normalmente a criança gosta de ir, mas que pode ser até traumático para uma criança com alta sensibilidade energética. Como os pais podem treinar a criança para esse tipo de lugar? Eu acho que a primeira coisa que eles têm que fazer é explicar para a criança para onde ela vai, se for possível, né? E que ela pode se sentir mal nesses ambientes. Então, pode convidá-la a fazer uma prece e, junto com ela, uma proteção energética. Uma das características das pessoas altamente sensíveis é a imaginação, a criatividade. Então, os pais podem, junto com a criança, criar essa proteção energética, dizer para elas que por exemplo, vamos criar uma capa da invisibilidade do Harry Potter, né? Que tem isso que as crianças gostam. Então, você vai mentalizar que tem uma capa protetora ali em você, e quando você chegar naquele ambiente, esses ruídos, esses sons, essas energias não vão chegar em você. Ou um escudo protetor, os super-heróis têm, né? O Capitão América, que não vai permitir que ela se sinta mal, ou triste, ou doente ao sair daquele lugar. E que, posteriormente, vocês podem fazer um programa que seja prazeroso para ela e que ela possa se reenergizar, se for o caso, né? Mas está também sempre aberto a ouvir os filhos, não censurar, escutar sem julgamentos e também pedir a opinião deles, né? A gente vai para tal lugar, eu sei que você não vai se sentir muito bem, a gente pode se preparar, mas como é que a gente pode fazer para que isso não seja tão difícil para você? Colocá-los para participar também da decisão de como eles podem se proteger nesses ambientes. Ótimo. Existem alguns componentes que fazem parte do pacote da alta sensibilidade energética. A intuição, por exemplo, que não deixa de ser um elemento positivo. Como os pais podem ajudar os filhos a desenvolver esse processo intuitivo? Principalmente valorizando o sentimento deles, o que eles apresentam. Não despreze o que seu filho diz para você. Mesmo que eles expressem coisas que para você não seja compreensível, mas não despreze. Motive-os a falar dos medos de certos lugares. Vocês podem até falar de exemplos que vocês tinham quando era criança. Quando eu era criança também tinha medo disso, mas eu enfrentei dessa forma, né? Se mostrando empático em relação ao que eles estão sentindo, mas ao mesmo tempo orientando que
eles podem ter essas sensações, mas que eles não precisam deixar de frequentar determinados ambientes. Embora se possa evitar. Tem algumas situações que a pessoa não se sente bem de forma alguma e ela quer sair dali e a gente tem que respeitar. Explicar para a criança que as pessoas não são necessariamente ruins pelo fato deles não se sentirem bem na presença delas, mas que podem estar precisando de ajuda. Então, aquela pessoa, mamãe, eu fiquei perto daquela pessoa e eu não me senti bem. Meu filho, aquela pessoa poderia não estar bem, a gente pode tentar ajudá-la. Que elas podem usar essa intuição delas para se proteger e para ajudar as pessoas, não para se isolar. Pois é, pessoal. Seja adulto ou criança, a gente pode ver que a alta sensibilidade energética não precisa ser um bicho-papão. Ela só se torna isso quando a gente não a conhece e não sabe lidar com as situações que nascem dessa condição. Então, o fator-chave é a informação. E se a gente cuidar das nossas crianças, ensinar a elas a lidar com a sua alta sensibilidade desde cedo, com certeza elas vão crescer adultos saudáveis, que saberão lidar com essa condição da alta sensibilidade e saberão aproveitar os potenciais positivos que a alta sensibilidade energética traz. Não só isso, né? Vão crescer adultos mais seguros, né? Vão ter mais facilidade de enfrentar as situações de uma forma geral, porque tiveram apoio da família nos momentos que eles mais precisaram. E vão ser pessoas mais empáticas com as outras. Isso. Obrigado, Tatiana. Pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se não assistiu ainda os vídeos anteriores da série Sensibilidade Energética, aproveite para assistir a todos eles. E se inscrevendo no canal, você será notificado assim que nós postarmos novos vídeos. Fiquem com Deus, um abraço e um beijo no coração. Tchau, pessoal, até a próxima.